Amados irmãos, amadas irmãs, somos gratos a Deus por mais um domingo e muito grata a Deus também pela sua presença. Tivemos aí uma reunião com os professores abençoados. Muito obrigada, professores, pela sua presença, por estarem aqui conosco agora, nesse momento. Estamos felizes que temos vários irmãos aí que conseguiram se conectar hoje. Muito obrigada. Nem vou citar nomes aqui que eu vou esquecer de um ou outro. É uma alegria muito grande quando nós observamos irmãos chegando à EBD através dessa ferramenta que tem nos abençoado. E essa é a nossa oração, que possamos alcançar cada vez mais pessoas para também serem alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus e por palavras que têm nos alimentado, que têm nos fortalecido. E hoje a nossa EBD, esse iniciozinho, ela é muito especial, porque nós vamos estar homenageando você, mulheres. Nós, né? Nós, mulheres, amanhã, dia 8 de março, dia aí dito, né, pela mídia como Dia Internacional da Mulher. E nessa manhã nós queremos homenagear todas as mulheres de EC de Agronomia, dizer que vocês são mulheres valorosas e abençoadas por Deus e que nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Para Jesus Cristo, as mulheres eram pessoas com todos os seus direitos, eram seres humanos na plenitude de sua dignidade, com valor de filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus. Somos cuidadas por esse Deus, somos valorizadas por esse Deus, e Ele cuida dos mínimos detalhes. Nós estamos hoje para dizer obrigada, Senhor, por te servir. Obrigada porque o Senhor cuida de nós, porque nós podemos buscar nos teus braços, através do joelho no chão, respostas para as nossas orações e fortalecimento. Então, receba essa simples homenagem. Então, a nossa abertura hoje vai ser um pouquinho diferente, irmãos. Nós vamos agora assistir a um vídeo bem rapidinho, que eu quero agradecer muito a Paloma, ao Infanto, por ter atendido a esse pedido da IBD, ter nos enviado esse vídeo tão lindo. Então, você vai assistir a esse vídeo e depois... quem vai trazer a palavra, aquela palavra rápida, inicial, não serei eu, vai ser o licenciado Rafael, que aceitou ao convite da IBD. Muito obrigada, Rafael, o Senhor o abençoe. Então, nós vamos assistir ao vídeo, depois, logo após o vídeo, o Rafael já vai estar dando uma palavra para nós, especialmente para você, mulher, vai estar orando, e o pastor Samuel logo estará com a palavra depois da oração do licenciado Rafael. Muito obrigada pela sua presença. Esteja conosco todos os domingos. Eu não vou estar aqui no final para o encerramento, mas que o Senhor abençoe a sua vida e te espero aqui no próximo domingo. Então, assista ao vídeo, essa homenagem da EBD para você, mulher valorosa, mulher virtuosa. Ser
vitoriosa sobre o medo, vitoriosa sobre o medo. Oculta, onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa. Mulheres são fortes, são carinhosas, são vitoriosas. Quando mães, priorizam muitas vezes os seus filhos, mas acima de tudo, quando são servas cheias do Espírito Santo de Deus, fazem a diferença neste mundo. Vocês são preciosas. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres da ESEJ Agronomia. Uma homenagem do Departamento Infanto-Juvenil. Disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Bom, é muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Eu agradeço a Sandra o convite para falar nesse dia tão especial para vocês. E um texto clássico que eu considero para estar trazendo uma mensagem para vocês, eu queria que vocês abrissem no livro de Provérbios, no capítulo 31. Eu vou ler poucos versículos aqui, mas esse texto aqui é bem rico e queria que você refletisse depois, porque aqui tem umas 10 características de uma mulher virtuosa, mas eu queria trazer apenas 3, a partir do verso 10 ao verso 12. Vai dizer assim, ó, na versão NVI: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe traz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, a mulher virtuosa, a mulher segundo a visão de Deus, ela desempenha um papel fundamental na família. A mulher virtuosa é uma mulher de força. Este é o significado da palavra aqui em Provérbios. É uma mulher temente a Deus. Então, toda atitude no contexto da família, no contexto da religião, da nação, ou qualquer política de humilhação, de violência e de total desvalorização da mulher, ela precisa ser descartada. E hoje a gente vê muita questão do machismo e do feminismo. São duas ênfases extremas, uma com uma exploração da mulher e a outra que tem uma roupagem que tenta trazer uma dignidade à mulher, mas no fim o objetivo é quebrar os valores da família. E isso tudo precisa ser totalmente descartado. Mas a mulher, quando ela entende que ela é sábia e ela compreende o seu valor, o seu papel, e que ela é uma bênção na vida do marido, dos filhos, para ela mesma, aí quando ela entende isso, ela não tem aqueles complexos de inferioridade, baixa autoestima, ela olha no espelho, ela vê quem ela é em Deus e ela é feliz por isso. Essa mulher, quando ela é sábia, ela vive ao redor das pessoas também e ela é uma bênção. Ela é uma bênção também na mão de Deus. Então, hoje, nesse dia, falando bem objetivamente sobre isso, eu quero trazer algumas características de uma mulher virtuosa. E a primeira característica que apresenta é no verso 10, que ela vai dizer que ela é preciosa. Vai dizer que o seu valor é maior do que os rubis. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 19, no verso 14, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a mulher vem como herança de Deus. Então, há muitos homens que eles possuem muito dinheiro, mas nem por isso são felizes. Mas aqueles que têm a bênção de encontrar a mulher, a esposa, dada por Deus, encontra a felicidade. Então, quero que você entenda nessa manhã que você vale muito mais que pedras preciosas. Você vale muito mais que ouro, na visão e entendimento de Deus. Então, entenda o seu valor aos olhos de Deus. Entenda o seu valor aos olhos da família. Entenda o seu valor aos olhos da igreja. A segunda característica que apresenta o texto é que ela é uma mulher confiável.
no verso 11, vai dizer que o seu marido coloca nela plena confiança e nunca lhe falta nada. Talvez não haja nada mais que mexa mais nas emoções dos seres humanos do que um casamento onde não se tem confiança, onde a estabilidade, a insegurança, o ciúme, ele chega e aprisiona aquele relacionamento. Então, a pessoa naquele relacionamento não acredita uma na outra. Aí tem aquelas falas, a pessoa vai em algum lugar, mas a outra não acredita muito que ela vai naquele lugar dito. Fala-se que vai fazer tal coisa, mas não se sabe se ela vai ir apenas fazer aquela coisa e mais alguma coisa. Então, a característica de uma mulher feliz, de uma mulher virtuosa, é que ela é digna de confiança do seu marido. Isso em um mundo onde as relações estão se tornando cada vez mais descartáveis, fragilizadas, onde 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis até os 40 anos de idade no casamento. Eu quero falar para você que você é mulher cristã e é uma joia rara na mão de Deus. Você, nesse mundo de confusão moral, foi chamada para Deus, foi chamada por Deus de mulher valorosa, de mulher exemplar, de mulher virtuosa. Então, se aproprie disso, do seu papel, de quem você é. A terceira característica que nós vemos aqui nesse texto é apresentada no verso 12. Quer dizer que ela é abençoadora. Vai dizer o texto que ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, também estamos vivendo uma sociedade que tem defendido muito a mulher, e isso tem o seu devido reconhecimento, porque os homens eles têm se aproveitado muito da fragilidade física, e aí agride as mulheres de modo verbal e até fisicamente, levando à morte. Mas tem mulheres que também, e eu sei que você sabe de casos disso, que batem até nos homens. Então, as mulheres também podem fazer mal para os maridos. Mas o que esse texto quer dizer com fazer bem ao seu marido é que ela é uma aliviadora de tensões. Ela é um refrigério na vida do marido. É alguém que traz equilíbrio na sua casa. É uma mulher que edifica a sua casa, como a Bíblia vai dizer. O texto vai dizer que ela faz bem todos os dias da sua vida. Isso quer dizer que ela é instável emocionalmente, é constante. Isso quer dizer que ela não é alguém que faz bem em uma semana, mas o resto do mês ela torna a vida do marido um inferno. Não, isso quer dizer que ela é totalmente busca esse equilíbrio no relacionamento. Apesar dos seus dias de tensões. E o marido, o homem, talvez não saiba isso na sua plenitude. Entenda isso. Mas ela entende que ela, em determinados momentos, precisa manter a calma para manter o refrigério da relação conjugal. Então, nesse dia importante, que é o dia de vocês, Deus estabeleceu vocês como uma mulher exemplar na família. Ele deu princípio para vocês e ele chama vocês de preciosas, chama vocês que vocês devem ser confiáveis e que vocês devem ser abençoadoras no relacionamento conjugal. Então, que Deus abençoe vocês, a sua família, e que nós venhamos a seguir nesse processo aí, nessa sociedade com a apropriação dos princípios de Deus. Amém? Sandra? Pedir o Rafael para estar orando. Quero agradecer muito por ter aceitado, né, o nosso convite e nos fortalecemos, né, irmãs? Estamos nos sentindo poderosas, virtuosas, valorosas e abençoadoras. Deus abençoe sua vida, Rafael. Você poderia estar orando assim, e logo após o pastor Samuel tem a palavra. Tá certo. Senhor, nós te louvamos nessa manhã
pela vida dessas mulheres que estão aqui na live. Nós pedimos que o Senhor venha abençoando cada vida, pedimos que o Senhor venha abençoando os casamentos, e o papel, a função de cada um nessas famílias venham a ser claras, baseadas nos seus princípios, Pai. E as ideologias que o mundo apresenta não venham entrar nessas famílias, mas que em tudo o teu nome seja glorificado pelo portar dessa mulher e desse marido nessa família, Pai, para que os filhos também venham a ser edificados. Amém. Então nós acreditamos, Pai, que apesar do que tem acontecido lá fora, muitas vezes pela desvalorização da família, da mulher e até mesmo do marido, nós acreditamos que nós somos teus servos e que nós acreditamos na tua palavra e nós temos os teus princípios. Nós queremos seguir isso, Pai. Então, traga o refrigério sobre a nossa família, traga a força, a sabedoria vinda do alto, segundo a visão que o Senhor estabeleceu como família, Pai. Então, nessa manhã nós choramos, Pai, pedindo que aquelas famílias que tenham, ao longo do tempo, perdido às vezes a visão, perdido às vezes a direção do que o Senhor estabeleceu como papel, eu peço que o Senhor venha trazendo um refrigério e orientando esses pensamentos, Pai. Assim nós, nessa manhã, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai. Amém, amém, amém. Pastor Samuel. Amém, louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus pela vida das mulheres, né, das mulheres também bem ativas, atuantes, na Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, né, que Deus possa estar renovando a força, a unção, a graça sobre cada uma de vocês. Parabenizar também a Escola Bíblica Dominical por essa iniciativa de fazer com que as mulheres possam ser lembradas e homenageadas, não somente no Dia Internacional da Mulher, mas fica aqui o nosso reconhecimento de como vocês têm sido importantes no desenvolvimento sadio da nossa sociedade, que Deus possa continuar a usá-las rica e abundantemente. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre libertação plena. Falamos sobre a necessidade de nós estarmos conscientes de que a nossa mente é um campo de batalha, né, e de que as informações chegam na nossa mente e devem passar por um filtro, que é a palavra de Deus, para que as fortalezas não possam estar se estabelecendo na nossa vida. Aí falamos a semana passada sobre fortalezas mentais, fortalezas emocionais, fortalezas espirituais. E hoje nós vamos entrar nesse tópico aqui de tipos de ataques do inimigo, né? Porque nós sabemos, e a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né, nas regiões celestiais. Então, nós precisamos ter essa visão de que estamos em batalha, mas que nós temos Cristo como nosso líder e Ele, então, nos dá a plena condição de prevalecermos. Reconhecemos que não estamos neste mundo numa área de lazer, assim, num campo de batalha, mas, por outro lado, nós entendemos de que Cristo estando conosco, nós temos plenas condições de desfrutar e viver a vida em abundância. Quero começar, então, a minha palavra ressaltando o seguinte, de que não devemos estar vendo, né, demônios atrás de cada moita. A visão não é essa. Mas nós reconhecermos de que existe uma batalha espiritual e que nós precisamos estar preparados para enfrentá-la. Ressalto sempre aquele texto de Efésios, no capítulo 6 mesmo, que fala da armadura de Deus, que fala sobre a necessidade de vencer tudo e permanecer inabalável. Então, essa é a questão, que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, as suas estratégias, prevalecer sobre ele, né, e estar depois mantendo uma saúde mental
equilibrada, uma saúde emocional equilibrada, uma força espiritual que possa também ajudar outras pessoas que vivem em cativeiro a serem libertas. Então, a ênfase é essa, que nós não devemos ver demônio em tudo, mas também não descartar que ele pode estar atrás do que naturalmente não parece estar. E isso é interessante para nós que confiamos no bom senso, no equilíbrio, né? E tem algumas pessoas, por exemplo, de que eles têm muita facilidade de ver o espiritual até onde não tem. E tem outro grupo de que concebe tudo como natural e muitas vezes está lutando contra uma ação diabólica que precisa ser repreendida em nome de Jesus. Então, eu separei aqui alguns aqui para a gente refletir, né? Os ataques camuflados do inimigo, ele é relatado de uma forma direta em das suas apresentações, em um dos seus casos, em Lucas, no capítulo 3, do verso 10, no verso 11 e no verso 16. Diz o texto assim, ó: Ora, me ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. No verso 16, após a libertação, Jesus faz essa afirmação: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto, que apresentam um ataque camuflado do diabo. Primeiro, né, nós podemos perceber de que essa mulher estava no mesmo local geográfico onde Jesus estava, né? Segundo, era a sinagoga, né, que era a opção naquele tempo para que as pessoas pudessem buscar refúgio espiritual, direção espiritual, né? Terceiro, a Bíblia vai falar de que mesmo aquela mulher sendo filha de Abraão, e quando é colocada aqui como filha de Abraão, está dizendo que aquela mulher professava fé. Então, tem algumas características aqui interessantes. Primeiro, aquela mulher era uma mulher religiosa, né? Segundo, ela estava num lugar onde se ensinava a palavra de Deus, né? Terceiro, mesmo ela recebendo esse título de Jesus, filha de Abraão, que era um título da época que demonstrava pessoas que estavam vivendo de forma em que os outros olhavam para ela como alguém comprometida com Deus, a Bíblia vai falar que ela estava presa há 18 anos. E a razão dessa prisão era um espírito de enfermidade, né? E esse espírito de enfermidade estava estabelecido na vida daquela mulher, e a Bíblia vai dizer de que ela não tinha muito o que fazer, né? Ela não podia endireitar-se, ela precisou de uma intervenção, de uma ministração para que aquela enfermidade pudesse ser retirada da vida dela, né? Então, um dos ataques camuflados do inimigo também é a enfermidade, né? Podemos ver também em Lucas, no capítulo 11, no verso 4, só para que possamos ter base bíblica para isso, dizendo assim: de uma outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Então, a mudez daquela pessoa estava diretamente ligada a uma possessão demoníaca, né? E uma coisa interessante para nós sabermos como é que eu discerno que uma enfermidade ela é física, né? É porque nós quebramos um princípio natural, por exemplo, bebemos muito gelado, né? Entramos num cômodo, né, já com ar-condicionado muito frio, e isso gerou em nós alergias, né? Ou desencadeou algum tipo de problema, resfriado, gripe, né? Ou se aquilo ali tem uma interferência maligna, né? Isso fica claro através do discernimento e através também da oração. Doenças essencialmente espirituais causadas pelo diabo, elas saem quando são confrontadas, né? E não necessariamente nem precisa de remédios. Quando elas são confrontadas, elas vão embora, né? Então, nós precisamos ter
essas verdades em mente, né? Citei aqui pelo menos 2 casos de pessoas que precisaram dessa intervenção direta de Jesus, né? E uma delas frequentava cotidianamente um local que nós poderíamos dizer como um local religioso, né? Estava ali naquele dia na presença de Jesus, precisou de uma ministração direta para que aquela enfermidade pudesse ser repreendida. Então, eu penso de que nós precisamos estar confrontando as enfermidades, né, levando em consideração de que existem enfermidades que são causadas por quebras de princípios, né, outras porque o nosso organismo vai envelhecendo, né, porque vivemos num mundo caído, mas também precisamos confrontar enfermidades para que elas possam estar sendo retiradas em nome de Jesus. E se a causa delas forem especificamente espirituais, a oração da fé, né, a palavra de comando vai ser suficiente, então, para que elas possam ser retiradas no nome de Jesus. Até aí, Miliane, alguma temos consideração? aqui participação da Tamires, que ela pergunta: no caso, essas doenças teriam entrada na vida de maneira inexplicável ou seria legalidade? Então, a Bíblia, Tamires, nesses 2 casos aqui, ela não é explícita em dizer se foi por legalidade, né, ou por um outro motivo. Mas nós podemos dizer de que uma enfermidade espiritual entra quando também as pessoas estão desprovidas de proteção, né? O que significa isso? Por exemplo, quando nós somos crentes em Jesus e estamos vivendo uma vida a contento, né? Não somos perfeitos, mas estamos vivendo na presença de Deus, então fica mais difícil, a não ser que Deus tenha um propósito específico, como aconteceu com Jó, né? Que houve uma permissão, então, porque tudo aquilo que acontecia com Jó, inclusive as enfermidades, era por causa de uma interferência maligna, né? No caso de Jó, não era porque faltava proteção, era porque Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele durante um período para que ele pudesse ser aperfeiçoado. Num outro caso, vem de pessoas que recebem uma palavra de maldição, né? Se faz feitiçaria contra aquela pessoa, né? Ou aquela pessoa pode ser também que ela dê brecha, né? Então, ela dando brecha, então tem direito legal. Então, nesses textos que nós lemos, não fala necessariamente das causas, fala de uma forma prática do fato de que existe enfermidade cujo a força dela maior vem de uma ação maligna que precisa ser repreendida, confrontada e vencida no nome de Jesus. Mas eu posso elencar aqui para você de que pode ser por brecha, né? A pessoa não está vivendo à altura daquilo que a palavra de Deus diz. E pode ser também por uma palavra de maldição lançada, né? Pode ser também por uma feitiçaria feita, né? E então, essas seriam as 3 principais razões para o estabelecimento de doenças cujo nós podemos caracterizar como um ataque satânico. E a outra coisa, essas doenças elas vão embora mediante ao confronto, a oração, como se estivesse expulsando um demônio, né? Porque a causa dessa enfermidade, no caso, é demoníaca, né? Nos outros casos, quando nós percebemos, então, que é uma quebra de um princípio, né? De uma lei natural, né? Aí você vai ter que tomar remédio, vai ter que passar por um processo e tal. Pode ser que a enfermidade seja também porque Deus tem um propósito de levar a um amadurecimento, né? Um arrependimento, né? Então, por outro lado, não vai adiantar repreender o diabo porque a doença não vai embora. Então, nós precisamos ter essa posição de equilíbrio, de não estar afirmando que todas as enfermidades têm uma causa maligna, né? E também não descartar essa possibilidade, porque no Novo Testamento nós encontramos alguns casos assim. Mais alguém, Miliane? Aí? Não, pastor. Tá joia.
Então, nós vemos esses dois casos aqui, né? Um outro caso de ataque camuflado pelo diabo, que é muito comum da gente ver, é a mendicância, né? A mendicância também é um negócio. Olha só, o Estado de Minas trouxe uma grande reportagem a respeito de um filósofo, homem de família rica e bem conceituada de Belo Horizonte, que afastou-se do convívio social para viver numa caverna, numa serra, nas imediações da capital, onde sobrevive de resto de comida, comendo insetos, caçando ratos. E aí foi levantada a pergunta, né? Por que você vive aqui nessas condições? Insistiu o repórter, mas o homem não queria conversa, rosnava qualquer coisa e se afastava. Também você já deve ter visto muitas pessoas, né, que andam pelas BRs e fruto até, às vezes, de programas de televisão, né, que contam a história dessas pessoas desiludidas por alguma razão, sentadas num canto qualquer, debaixo de viaduto, nas calçadas. E aí se define, né, muitas vezes, pelo menos um grupo dessas pessoas possuídos por um chamado espírito desagregador, né, em que a pessoa não consegue mais viver em sociedade com a sua família. Nós podemos perceber de que, como as enfermidades, não podemos dizer que 100% dos casos acontece dessa forma, mas nós temos que entender de que existe muitas pessoas que vivem nessa condição e de que elas precisam realmente de uma ministração e serem libertas pelo poder do nome de Jesus. Um exemplo bíblico para isso é o endemoniado gadareno, né? Que a Bíblia vai dizer lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 2 ao 5, que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, um possesso de espírito imundo. Andava sempre de noite e de dia por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Então, nós temos aqui uma característica, né, de alguém que tinha esse espírito desagregador, né, e que nós podemos ver, então, de que era fruto de uma possessão demoníaca, né, muito grande, que a Bíblia até fala que ele tinha, na verdade, uma legião. Eu sei que tem algumas pessoas que não admitem, mas algumas pessoas, quando passam por desilusões, algumas coisas assim, tem, né, como insinuação satânica para que possa largar tudo, ir embora, né? E graças a Deus de que a maioria dos casos são pessoas de que depois voltam ao equilíbrio e não tomam tal atitude. Mas nós podemos perceber que na caminhada, quando você conversa com algumas pessoas, por exemplo, no centro da cidade mesmo, né, ali perto da igreja Fluminense, ali, né, no Presidente Vargas, ali, à noite, não somente por causa da crise econômica, porque essa situação já se arrasta há tantos anos, você encontra mais de 500 pessoas que moram ali na rua, né? E o pessoal de lá, que eu tenho conhecimento, eles falam de várias experiências de gente que é inteligente, que tem formação, né? E de que muitas daquelas pessoas estão tomadas pelas drogas e muitas daquelas pessoas também são endemoniadas, né? Então, nós podemos perceber que isso é um ataque também camuflado do inimigo que nós precisamos atentar e ajudar as pessoas para que elas possam encontrar libertação nessa área. De não entender apenas que é um problema social, né? E eu sei também que algumas vezes é um problema social apenas, mas que também existe essas possibilidades de um ataque satânico prendendo aquelas pessoas e uma ministração, uma palavra de comando, um acompanhamento sério pode fazer com que essas pessoas sejam libertas para a glória do nome de Jesus, né? Então, a mendicância também é uma coisa que nós precisamos atentar, porque existe uma possibilidade grande de, em muitos casos, ser um ataque camuflado do diabo. Alguma pergunta aí, Miliane? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, pastor. Independe da vontade da pessoa, por exemplo, quando essa pessoa ela não tinha como, a Catilene até está fazendo
As pessoas muitas vezes não entendem e nos repelem. Podemos somente orar e repreender? É mais ou menos a mesma coisa que eu ia perguntar. Como que a gente lida com uma situação como essa, em que a gente vê que uma pessoa está aprisionada numa situação dessa? Como proceder, né? Então, a primeira é fazer intercessão profética, né? A intercessão profética é você procurar discernir em Deus o melhor caminho, as melhores opções para a vida daquela pessoa. É mais do que o seu desejo, é mais do que uma oração geral. É você ir para a presença de Deus, né, e colocar essa pessoa e pedir a Deus, Deus, quais são os caminhos, quais são as informações que eu preciso obter sobre esse caso, de uma forma sobrenatural até, de uma forma natural também, para que eu possa combater isso, porque eu sou incomodada por entender de que tem alguma coisa espiritual nesse caso, de uma forma específica, e eu preciso dessas informações. Depois que você obtém essas informações, você continua intercedendo e repreendendo estes demônios e pedindo a Deus, então, que Deus possa dar para essa pessoa a possibilidade de ficar com a sua consciência livre, para que ela possa, num momento de lucidez, entender, então, de que precisa realmente de mudança. Esse, geralmente, é o caminho, né? Agora, vai ter alguns casos de que a pessoa, né, ela optou em viver desse jeito e o diabo cada vez mais vai tomando espaço, né? Mas nesse caso aqui do gadareno mesmo, nós podemos perceber, quando a unção de Deus ela é forte na nossa vida, existe uma possibilidade, então, dessas pessoas serem atraídas, né? Porque o texto mostra para nós de que esse endemoniado, ele foi impelido a adorar a Jesus, né? Então, nós podemos perceber que existe esse caminho, então, né, de uma busca sincera, empatia, unção, intercessão profética. Tudo isso vai fazer um ambiente para que, então, essas cadeias espirituais sejam quebradas. Mas eu quero dizer a você de que não necessariamente a gente tem certeza de 100% de aproveitamento, mas nós podemos ver, até nesse caso específico, que existe a possibilidade da libertação, mesmo que o caso pareça perdido. A irmã Rose Eugênia está compartilhando aqui que no 32 tem um caso semelhante. Um homem que buscava muito a Deus nos montes pela madrugada, de repente entrou em estado de mendicância, largou a esposa com gêmeos, saiu de casa e vive por aí falando e lutando com algo que ninguém vê. Aí ela acrescenta uma informação aqui, né? Só não esqueceu que é flamenguista. É? Mas o negócio do Flamengo, a gente brinca assim, mas o negócio do Flamengo não tem nada a ver, não. Tô brincando. Eu resisti à tentação de fazer uma piada horrorosa. Tá bom, tá legal. Então, o que fica caracterizado é o seguinte, que a gente tem que ter cuidado também com uma coisa que acaba sendo um ataque camuflado do diabo também, que é a questão do fanatismo, né? O fanatismo é o exagero também da questão da religiosidade e da espiritualidade. E, às vezes, algumas pessoas atrás do fanatismo escondem algumas frustrações, né? E aí, então, às vezes, isso não controlado faz, então, com que brechas possam surgir na vida da pessoa. E aí eu posso assim, imaginar, não sabendo o contexto geral da vida desse homem, né, de que em algum momento, né, ele deve ter ficado frustrado, alguma coisa, né, e então aconteceu dele dar esse nível de brecha. O que a gente precisa entender é de que existe a possibilidade também desse processo, né, ser desencadeado por um desequilíbrio psicológico, né? Então, nós precisamos colocar as coisas no lugar correto. E aí volto a dizer, se for essencialmente espiritual, como era o caso do endemoniado de Gadareno, nós resolvemos naquele processo que eu falei anteriormente na pergunta, na reflexão da Miliane, né? Intercessão profética, né? A busca de informações naturais e sobrenaturais por parte de Deus,
e confronto, né, espiritual no nome de Jesus. Acontecendo, então, a mudança, nós temos a plena condição de afirmar de que ali estava um ataque espiritual. Mas é um processo, é uma situação difícil que às vezes não é resolvida numa ministração só. Você precisa se aproximar, ganhar confiança, orar, né? E não é fácil o desenvolvimento desse ministério, né? Porque desencadeia várias outras coisas. No caso até do endemoniado gadareno mesmo, nós podemos ver de que quando Jesus mexeu nessa situação, criou-se um problema social, né? Porque o pessoal da cidade não queria que Jesus ficasse lá. Então, a gente precisa estar preparado, porque é uma batalha espiritual a nível estratégico, né? Porque, às vezes, e no caso do endemoniado gadareno acontecia isso, ele era a representação da potestade do lugar, né? Então, se eu for fazer um trabalho ali no centro do Rio, como eu falei, né, e que tem lá mais de 500 pessoas ali que moram naquelas situações ali de degradante, eu certamente estou lidando com a potestade daquela área, né? Então, eu preciso estar revestido de poder e ter paciência para que eu possa ter sucesso a médio e longo prazo, não necessariamente a curto prazo. A gente precisa estar consciente disso também. A irmã Vilma perguntou como distinguir o primeiro amor e o fanatismo. Então, o fanatismo é algo que incomoda, né? O primeiro amor empolga. Nós podemos ver, Jesus, ele era 100% espiritual, mas a espiritualidade de Jesus atraía as pessoas, né? As pessoas, até aquelas que pareciam que não queriam nada com Deus, elas eram atraídas pelas palavras e pelas ações de Jesus. Então, uma espiritualidade sadia vai fazer com que as pessoas olhem para você como aquela pessoa que não é fora do ponto, é equilibrada, que sabe utilizar os momentos certos para compartilhar a verdade, né? Que vive a vida de uma forma positiva, né? Que não tem uma palavra de acusação o tempo todo, né? Mas que sabe, então, viver e colocar a Bíblia no momento certo para trazer alento, conselho, orientação, até mesmo confrontação na vida das pessoas, mas através de uma postura equilibrada e de uma forma positiva, né? O fanático não, o fanático ele impõe, ele exige que as pessoas o tempo todo possam estar ouvindo uma mensagem que nem sempre é uma mensagem que atrai, mas sim repele, né? Eu sei que em alguns momentos nós temos que falar a verdade e isso vai fazer com que nós não tenhamos a aceitação plena das pessoas, mas no fanático isso é uma realidade constante. Na pessoa que tem uma espiritualidade contagiante, essas coisas acontecem muito esporadicamente, né? Você é uma pessoa amada, requisitada, as pessoas querem estar perto de você, né? Porque sabem, então, de que você transmite alguma coisa de Deus para a vida delas. Então, isso seria uma distinção entre o fanático e o espiritual saudável. Ok, pastor. Ok? Então, vamos lá. Aí tem também, não sei se alguém mais quer falar sobre essa questão especificamente da mendicância como um ataque camuflado do diabo. A gente encontra, né, algumas pessoas que se tornam até, assim, folcloricamente representantes de alguma coisa e nós precisamos estar atentando para isso, porque algumas vezes nós temos a possibilidade de discernir aquilo que a Bíblia chama do valente, do principado, a identidade, né, do diabo que tem atuado naquela região, através, né, dessas características que se repetem, né? No caso da mendicância, é uma delas, né? Também pode ser disfarçada na prostituição, né, na violência, áreas que se tornam dominadas por isso, por pobreza extrema. Então, tudo isso são ataques camuflados do diabo que a gente precisa discernir, não apenas como um aspecto
social, né, natural, mas que pode se ter, então, uma ação específica diabólica. E volto a dizer que a maneira de você discernir isso com segurança e prática é que, se você investe tempo de oração profética, né, de aproximação dentro desses casos e de confronto espiritual, essa situação logo muda para a glória do nome de Jesus, quase que instantaneamente em muitos casos, né? Então, nós precisamos estar atentos para isso. Talvez você conheça, então, pessoas amigas, como a Rose falou, ou outras pessoas, até mesmo que já frequentaram a igreja, como já foi comentado também aqui, que estão vivendo essa situação, mas agora você está mais consciente de como você pode lidar com esse tipo de situação. Alguma coisa aí, Miliane? Não, né? Não. Ok. Né? Então, aqui agora tem a questão do demonismo com roupagem nobre, né? Porque nós vimos um extremo, né, de que a pobreza sendo atacada, né, por uma ação demoníaca, se disfarçando disso. E tem também, às vezes, a nobreza, né, que não é só a questão da riqueza, não, mas de uma fachada, um disfarce. E eu coloquei aqui, ó, no seu objetivo de enganar as pessoas, né, o diabo sabe muito bem disfarçar. Com uma fachada chamada de caridade, atrai e mantém iludidos milhares de incautos, né? Quem vai suspeitar de que atrás de creches, orfanatos e tantas outras obras sociais ele está entronizado? Por trás de uma obra de caridade opera o mesmo espírito de engano que atuou em Judas, quando aquela mulher derramou o perfume em Jesus, né? João 12, 13-8. Que diz assim: pois derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, disse o mestre. Por que não se vendeu e deu aos pobres? Questionou Judas. Por que não fazer uma caridade? Não vem com essa conversa, não, Judas, porque você é ladrão. Então, nós temos aqui um espírito de engano, né, disfarçado por uma causa nobre, né? E eu sei de que muitos de vocês recebem contatos, né, de algumas entidades que têm um trabalho social, de que humanamente até são trabalhos sociais admiráveis, né? Mas por trás desse trabalho existe um engano, né? E existe, por exemplo, a questão do envolvimento, então, social extremo, né? Disfarçado, então, para que você possa ser pego para o engano, porque além da sua contribuição, existe a possibilidade de você também ser doutrinada para que você possa se tornar adepto, então, desses segmentos, né? E a Bíblia vai dizer isso aqui, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Então, nós precisamos ter isso em mente. E eu quero convidar você para participar com a gente, né, no próximo domingo. Quero agradecer muito a você, né, e pedir a Deus que Deus possa te cobrir com graça e com misericórdia. Hoje à noite nós temos o nosso culto, né? Estamos já com a lotação máxima, mas você pode assistir pela live, se você não fez a inscrição, e também separar um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva, para que nós possamos também celebrar a ceia do Senhor, ok? Agradecendo mais uma vez aí a Sandra Miliane, né, pela Escola Bíblica Dominical, a sua participação. E semana que vem a gente pode aprofundar mais sobre esse assunto, que é bastante polêmico, entendo, mas que a gente precisa entender isso, que a igreja evangélica precisa fazer a sua parte, sempre associando a questão da ação social com a proclamação da verdade. Esse fator vai trazer equilíbrio para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus também nesse assunto, ok? Eu vou orar e depois eu volto a palavra a Miliane, porque a Sandra não está aqui com a gente agora, né? Porque ela teve que ir para esse compromisso que envolvia o falecimento do tio, do Márcio. Mas eu espero você às 19 horas no nosso culto presencial e online.
Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sabermos as artimanhas do inimigo para que possamos prevalecer contra ele. Quero te agradecer, Senhor, sinceramente, pelas pessoas que estão participando da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa completar aquilo que a gente não consegue por causa do tempo, por causa de limites nossos mesmo, mas que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Deus, pela vida da Sandra e da Miriane, pelos professores da Escola Bíblica Dominical também que estão se mobilizando para fazer ainda algo melhor da Escola Bíblica, para que possa trazer glorificação ao teu nome e edificação ao próximo. Abençoa o Márcio e a sua família nessa perda, Deus, que eles estão enfrentando. O Senhor dê graça, consolo, direção para eles nesse tempo, Pai. Abençoa o nosso culto de logo mais à noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria agradecer mesmo a participação, né? Hoje nós batemos aí 40 pessoas na sala, e eu acredito que com essa estratégia, né, de multiplicarmos a visão, porque essa é a ideia, né? Nós temos recebido uma visão aqui no EBD, como quem pôde participar hoje está vendo. Sei que muitos já assistiam o vídeo no YouTube, mas é diferente, né? A atmosfera, Então, acho que é isso. A gente quer que essa visão seja multiplicada e toda a igreja se envolva nessa liberdade plena para que a gente possa fazer o reino chegar, né? Da maneira que esse tempo exige de nós, porque está difícil, está desafiador, né? E a gente precisa estar bem alicerçado. É isso. Vou pedir para todo mundo agora, quem quiser abrir aí sua câmera, seu microfone, para a gente poder dar aquele tchau. Tchauzinho. Simone, Cate, Paloma e Marcelo, Lohane e Celso, que não é o Luiz, porque o Luiz faz uma confusão. Desculpa, Celso. Te deu uma filha desse tamanho, né, Celso? Deise, irmã Rose, Tamires, Rose Brasil, Rosimeire. Como tem Rose, essa igreja é uma igreja muito floral. Verdade. Aninha, Ana Lúcia, Keila e Paulo. Então, todos amados aí, muito obrigado pela presença, pela participação. Bom domingo, pessoal. Bom domingo. Bom domingo. Tá? Boa noite. E na paz. Até a noite. Tchau. A paz, querido. Tchau.